Fala pessoal, bem-vindo ao meu canal, aqui quem fala é o Pedro. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre um termo que é bem popular, muitas pessoas nem sabem às vezes vê o termo bonito ali e nem sabem o que significa na prática, que é o termo de race condition, tá? Galera, quando a gente vai para a teoria da coisa, quando você pega aquela definição do livro, race condition é basicamente quando você tem múltiplas threads ou processos, né, operações concorrentes ou até mesmo paralelas, tentando atualizar um estado compartilhado, tá? E aí, dependendo da ordem que essas operações finalizam, pode gerar uma inconsistência, tá? Pode gerar um problema ali na tua aplicação, tá? A gente vai ver esse exemplo de race condition em uma aplicação React, tá? É um bug que pode acontecer nas suas aplicações de React, que é até um pouco engraçado, né? Porque em teoria o JavaScript é single thread, né? Como é que vai acontecer um problema de race condition em uma aplicação single thread? Mas pensa, galera, muito ali no conceito da coisa, né? Quando você tem, por exemplo, operações assíncronas que estão atualizando o estado da tua aplicação e dependendo da ordem que essas operações terminam, pode gerar uma inconsistência visual. E é isso que a gente vai ver no vídeo de hoje. Então, vamos aqui para o nosso cursor. E aqui, galera, eu montei uma aplicação bem simples. Deixa eu logo aqui mostrar a aplicação para vocês, que eu acho que vai ficar mais fácil. Mas basicamente é um componente que eu exibo informações do usuário. Então, eu vou clicando aqui. Eu quero as informações do usuário com ID 2. Então, ele me mostra aqui os detalhes desse usuário com ID 2. Quero as informações do usuário com ID 4. Então, ele vai me mostrar aqui as informações do usuário, né? Os detalhes do usuário com ID 4. Se a gente vier aqui no código, vocês vão ver que eu fiz um código aqui bem simples, né? Basicamente, eu tenho um componente race condition, tá? Eu listo aqui os IDs do usuário, né? Com um componente com a tag de button. E aí, toda vez que eu clico, né, num botão, eu marco um estado de usuário selecionado, né, que é esse selected user, né, e passo esse ID, esse selected user aqui, para o componente user details. No componente do user details é o componente responsável por fazer o fetching, tá, das informações, dos detalhes desse usuário. E aí, galera, não se prendam à implementação, tá? Aqui a gente está usando o useFetch, aquela forma medieval, sei lá, forma antiga. Todo mundo aprendeu a fazer um fetch com useFetch, mas hoje todo mundo, eu acredito que você também já está usando um React Query, já está usando um SWR, mas aqui é mais para a gente entender o conceito. Inclusive, o React Query resolve esse problema de race condition que eu vou mostrar aqui para vocês. Mas é importante vocês entenderem por que isso pode acontecer em outras situações da sua aplicação. Ou até mesmo se você tiver uma aplicação mais legada, está fazendo ainda fetch com useFetch, tem cuidado, porque isso pode estar gerando problema e inconsistência para o teu usuário final, beleza? Então, galera, qual é o problema que está tendo nesse fetch? Vamos primeiro aqui entender. É um componente bem simples, tá? Então, eu tenho aqui um estado que tem os dados do usuário, eu tenho um estado de loading e aqui eu tenho um useEffect que executa toda vez que o ID do usuário mudar. O que esse useEffect faz? Ele vai basicamente setar o load para true, vai fazer o fetching dos dados do usuário e vai setar esse usuário e depois setar o loading para false. E aqui basicamente ele exibe as informações desse usuário. De imediato, às vezes talvez você não consiga ver nenhum problema que pode gerar você não consegue ver nada que possa gerar um grande problema para o usuário final, né? No mais, se tiver um erro que a gente não está tratando aqui. Mas, sim, existe um problema, eu vou mostrar aqui agora para vocês. Imagina que eu começo a clicar nisso aqui de forma bem rápida. E propositalmente, o meu getUser aqui, ó, eu coloquei um delay, tá? Que vai variar de 0 a 3 segundos. Então pode ser que o primeiro request ele demore mais do que o segundo request, tá? Isso pode acontecer, né? A gente tem uma aplicação web, né? A gente está na internet, então problemas podem acontecer, inconsistências, né? Latência, enfim. E aí, o que vai acontecer? Olha o que vai acontecer. Vamos tentar simular aqui se eu clicar bem rápido. Eu vou clicar no 2, no 3 e no 1. Então, no final, eu quero que mostre o resultado, né? Os detalhes do usuário com ID 1. Então, vamos lá. 2, 3 e 1. Nesse caso deu certo. Na verdade não deu. Eu até achei que o problema não iria acontecer, né? Porque como a gente está com o delay aleatório, poderia ser que não iria acontecer de primeira. Mas já aconteceu aqui, ó. Eu pedi por último os dados do usuário 1, mas ele me trouxe os dados do usuário 3, que é o Bob. Tá? Então, rolou um problema. E por que aconteceu esse problema? Vamos aqui para o Teledraw, tá? Que eu vou mostrar aqui
basicamente o que que aconteceu, tá? Deixa eu selecionar aqui uma... vamos fazer o seguinte, imagina que primeiro eu faço o request do usuário 1, depois eu faço o request do usuário 2, depois eu faço o request do usuário 3. Isso de forma bem rápida, tá? Vamos aqui, pessoal, tentar simular o tempo desse request. Então imagina que o usuário 1 aqui, ó, ele começa nessa linha do tempo aqui, o request, e termina mais ou menos aqui. Imagine isso como uma linha do tempo. O usuário 2, ele começa... deixa eu colocar aqui outra cor, colocar um azul. Ele começa um pouquinho depois, mas ele termina antes do usuário 1. E aí o usuário 3, ele começa também aqui, deixa eu colocar agora um azul aqui nessa, e deixa eu colocar agora um vermelho. Ele começa um pouquinho depois do request do usuário 2, termina depois do request do usuário 2, mas ainda antes do request do usuário 1. Tá? O que vai acontecer, galera, se você pensar aqui nesse useEffect aqui? Ó. Vamos pensar aqui no estado. Deixa eu criar aqui uma caixinha para exemplificar aqui para vocês. Mas o que vai acontecer? Ó? Então, primeiro a gente passa o usuário 1. Então, ele vai começar aqui um request, tá? Mas ele não vai terminar. Antes dele terminar, ele vai fazer o request do usuário 2. Tá? E antes de terminar o request do usuário 2, ele vai fazer o request do usuário 3. E aí essa promise ela vai começar a ser resolvida na ordem que ela é finalizada, né? Então, por exemplo, o que ele vai trazer primeiro? Ele vai trazer primeiro os dados do usuário 2. Tá? Então, ele vai setar o estado com os dados do usuário 2. Depois, ele vai setar o resultado com os dados do usuário 3. Beleza? E, por fim, ele vai setar o estado com o resultado do usuário 1. Porém, o último que eu cliquei foi o 3. Eu deveria mostrar os resultados do usuário 3, não do usuário 1. Porém, o primeiro request ele começou antes, mas também ele terminou depois de todos os outros. Entendeu? Então, o que está acontecendo? Né? Está acontecendo que, dependendo do quão demorado, né, do tempo que essa promise terminar para ser executado, pode gerar um problema, pode gerar inconsistência. Tá? Você pode estar mostrando algo que não necessariamente é o correto para o teu usuário, tá? Que às vezes você não vai pegar local, que dificilmente você está fazendo esse tipo de teste, né? E no teu local tudo é rápido, tá? Geralmente não tem problema de latência e coisas do gênero. Então só o teu usuário em produção está pegando esse problema. E aí, galera, como é que a gente resolve isso, tá? Dizer para vocês que hoje, se você está usando SWR, se você está usando React Query, ele já tem um mecanismo para tratar Race Condition, tá? Mas aqui a gente vai fazer uma forma manual até para a gente entender um pouco aqui de como funciona o useEffect, tá? O que eu vou fazer? Ó? Eu vou criar uma variável chamada ativo, tá? Que basicamente ele significa que essa execução do useEffect ainda está ativa, tá? E aí o que eu vou fazer aqui? Ó? Vou fazer um if aqui. Ó. Se ainda está ativo, aí sim eu vou setar o estado do usuário, tá? E aí você me pergunta, cara, isso não faz sentido, porque foi colocado como ativo aqui e aqui continua ativo, correto? Correto. Só que aí lembra que o useEffect tem uma função de cleanup, que basicamente essa função de cleanup ela vai rodar antes da próxima execução do useEffect. Então, olha o que a gente pode fazer. Ó. A gente pode dar aqui um return, tá? E colocar o ativo para false. Tá, deixa eu só voltar essa linha aqui para cima. O que está acontecendo aqui, pessoal? Imagina que eu passo aqui o usuário 1. O request começa, tá? E aí ele seta o load para true, vai trazer as informações do usuário. Só que antes de terminar aqui o resultado dessa promise, imagina que ele muda o usuário. Então o useEffect vai rodar de novo, porque esse parâmetro vai mudar. Só que antes dele executar esse callback aqui do useEffect, ele vai rodar a função de cleanup. E aí a função de cleanup ele vai colocar o active da chamada anterior para false. Então quando ele passar aqui do resultado da promise, o active vai estar false e ele não vai setar o estado. Olha que legal, né? Olha como é interessante entender essa função de cleanup. Então, se você voltar aqui, ó, agora na aplicação, vamos voltar de novo. Ó. Vou clicar no 2, no 3, no 1 aqui, por exemplo. Esperar um pouquinho, ele mostrou os resultados do usuário 1. Vamos clicar bem rápido novamente agora. 2, 3, 4, 1, 2. Mais uma vez, ele mostrou corretamente. Por quê? Mesmo que o request que foi feito anteriormente termine depois,
eu estou desconsiderando, tá? Então, essa é uma forma de resolver o race condition, e isso acontece, galera, em múltiplas situações, tá? Vou dizer mais um para vocês. Se você, por exemplo, tem um campo de busca, tá? Toda vez que você digita uma letra, você vai fazer um request ali. Às vezes a ordem, né? Você digitou 4 letras, mas ele traz o resultado como tinha, por exemplo, 3 letras. Tá? Então isso pode acontecer nesse tipo de campo, que aí você pode usar uma estratégia como debulse para resolver, junto ali com uma biblioteca de data fetch como ReactQuery e SWR. Então pensa, toda vez que você tem múltiplas operações assíncronas atualizando um estado, você tem que ter cuidado para você estar garantindo a ordem dessas operações, tá bom? Só tem mais uma questão, mais uma dica, que é o seguinte: aqui a gente só está evitando de ter algum problema de inconsistência no estado, mas a gente não está cancelando o request, tá? Óbvio, aqui também a gente não está fazendo um fetch, né? A gente aqui tem uma função que ela é mocada. Se você estivesse usando um fetch, aí você poderia usar aquela API do Abort Controller, tá? Eu posso gravar um vídeo sobre essa API, né? Para vocês, onde você pode, por exemplo, cancelar o request, né? Então, além de você resolver esse problema de inconsistência de estado, você também evitaria gastar ali recursos, né? Fazer requests para o seu servidor. Galera, espero que vocês tenham curtido o vídeo. Eu vou tentar fazer mais vídeos desse gênero, sabe? Mostrando um pouco assim de problemas que você pode ter na sua aplicação, como resolver, entender coisas como funcionam por debaixo dos panos, porque eu acredito muito nisso, né? Acredito que você ter esse conhecimento vai te ajudar no teu dia a dia como desenvolvedor. Você vai se tornar um desenvolvedor melhor, principalmente na era da IA, né? Hoje, para a IA fazer um problema desse aqui, eu acredito que não é tão difícil, tá? Então, vamos cuidar, vamos entender mais os fundamentos, como as coisas funcionam, para a gente ser um desenvolvedor melhor. Galera, até o próximo vídeo. Vejo vocês no próximo vídeo. Valeu, gente!